Estamos de volta então com mais uma videoaula sobre a cultura do girassol. Essa então é a nossa quarta aula. E aí então, como nas aulas anteriores a gente viu a origem, a disseminação da cultura do girassol, como o girassol chegou na América do Sul, fatores que influenciam a utilização do... Vimos o uso e fatores que influenciam a utilização do agricultor como uma cultura, uma alternativa de cultura para a região do Cerrado. A principal questão é plantar girassol para quem vender? O que fazer com essa semente, com esse grão colhido? Então, a principal região que cultiva o girassol é a região centro-oeste, por causa exatamente de presença de unidade esmagadora. Então, principal estado produtor, Mato Grosso, depois Goiás. Minas Gerais tem produção de girassol, mas é muito pequena e localizada, então, próximos a unidades de esmagamento do grão. Falamos então a respeito do que o girassol é uma planta de segunda safra, então, portanto, de baixo investimento de capital, com risco climático grande e que não tem então um investimento em fertilização, um investimento em manejo, seleção de herbicidas, de inseticidas, fungicidas registrado para a cultura, para que essa planta tenha um potencial produtivo elevado. Então a produtividade é baixa, em torno de 1.500 quilos por hectare ano, a média nacional, menor que 1.500 quilos por hectare ano. Então é uma cultura que carece de muita investimento para seleção de materiais genéticos, para investimento em fertilização do solo. É uma cultura exigente em termos nutricionais, que precisa então ter o solo descompactado e com uma saturação por base elevada para conseguir crescer o sistema radicular e colonizar o solo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de produção. O girassol, então, com investimento, olha só, com irrigação, ele chega a produzir mais de 6 toneladas de grãos por hectare. Porém, não é uma alternativa usada hoje na região do Cerrado. Um dos grandes motivos está relacionado com a unidade esmagadora. Tem que plantar com o contrato dessa unidade esmagadora para receber esse grão. Assim como a gente falou para a cultura do algodão, o agricultor ele vai plantar algodão mediante um contrato. O girassol tem que ser a mesma questão, porque senão o agricultor plantar, irrigar e chegar a essa produção legal, olha aí, ó, 6 toneladas por hectare, 400% acima da média nacional. É interessante, porém, a gente vai ter uma situação em que o que ele vai fazer com esses grãos, certo? Então, plantar já casado, a venda casada, já a venda contratada. Mas ele pode ser então utilizado como uma alternativa de planta de cobertura no sistema de plantio direto, como uma alternativa de rotação de culturas, como uma alternativa na integração lavoura-pecuária, uma vez que ele permite o plantio consorciado com braquiária, assim como é feito com o milho e com o sorgo, permitindo então, depois da sua colheita, a formação de uma pastagem para alimentação do rebanho bovino na entre-safra de julho a outubro. E aí, então, com esse permite esse arranjo, porque eu tenho aqui ó, uma população de plantas relativamente baixa. É uma planta que cresce bastante, mas que cresce a partir dos seus 50, 60 dias. E aqui a gente trabalha aqui, então, de 40 mil a 45 mil plantas por hectare, e aí no espaçamento que pode variar de 45 a 90 centímetros entre linhas. E aí, então, a gente tem que pensar em estratégias de aumento de produtividade. E aí, então, vem a questão a gente falou no slide anterior, de irrigação, mas tem a questão do tipo de solo. Preparar, corrigir, de forma a tirar a camada compactada, de tirar
barreira química que impede o crescimento do sistema radicular. Essa barreira química, então, é a acidez do solo, hidrogênio e alumínio, e que vai, então, aumentar a disponibilidade de água para a cultura. Com relação à luminosidade e temperatura, para a nossa região não é a característica limitante, porque a gente tem uma radiação bastante intensa e temperaturas elevadas, que é favorável para o girassol. A questão nossa está relacionada com a água. Tecnologia de sementes, ou seja, plantar a semente, tratar essa semente, é, é, usar o plantio, o espaçamento adequado, de acordo com o arranjo espacial das plantas, evitar aquele espaçamento de 90 centímetros entre linhas, que é muito longo. A planta de girassol é uma planta que demora a crescer e a colonizar, a ocupar o solo, tampar o solo. Então dá espaço para a planta daninha. Agora, se eu tenho lá uma integração lavoura-pecuária, eu posso então plantar mais aberto e deixar a braquiária crescer no meio da planta de girassol. São alternativas. E aí, então, o nível tecnológico do agricultor. Os nossos agricultores de soja e milho, eles têm plena capacidade de plantar e produzir girassol. A questão é, para quem vender, plantio com venda casada, já contratado para quem vender. Entra a questão de manejo de plantas daninhas. Nós temos poucos herbicidas registrados para a cultura, e mesmo assim a maioria para controlar planta daninha de folha estreita, controlar gramíneas. Para controle de pragas e doenças, insetos e doenças aqui, a gente já tem então uma quantidade de produtos agrotóxicos que têm ação sobre as pragas e doenças do girassol. A questão é manejo, levantamento de pragas, conhecimento dessas pragas e doenças e o manejo das mesmas. E, claro, observar, então, o sistema de plantio da cultura, com relação à época de plantio, melhor época de plantio, monitoramento das previsões climáticas para antecipação desse plantio, colheita antecipada da soja para liberar a área, ou mesmo plantio em primeira safra, a depender, então, do contrato de comercialização. O arranjo de plantas na área, a depender da integração lavoura-pecuária, que pode ser feita junto, né, com plantio de braquiária no meio do girassol. Eu posso estar também, não tem essa integração, posso estar então plantando o girassol num espaçamento mais curto entre linhas, certo? Menor que 90 centímetros, plantar com 50 centímetros igual a soja, e vou diminuir o número de plantas na linha. Essa mudança no arranjo espacial, eu vou estar então mudando a competição entre as plantas de girassol e favorecendo então o controle das plantas daninhas, ocupando melhor a área. E tratar sementes, a gente já falou aqui, e a questão da profundidade de semeadura, evitar plantios muito profundos, porque quando eu planto essa semente muito profundo, o que vai acontecer? Ela vai gastar boa parte da energia para romper essa camada de solo e conseguir fazer com que as folhinhas alcancem aqui a superfície para fazer fotossíntese. Então vai sair uma planta com menor vigor. Então, buscar plantios numa profundidade adequada aí de 3 centímetros. Então, quando eu faço essa modificação do espaçamento largo para o espaçamento estreito, de 90 centímetros para 45 centímetros, olha só, eu vou modificar a competição intra e interespecíficas. Então, o que acontece? Dentro da cultura do girassol, se eu planto com espaçamento mais largo, eu vou colocar uma planta mais próxima da outra na linha. Isso, então, as plantas vão competir mais entre elas, entre si, as plantas de girassol. E aí, espaçamento mais aberto é uma planta que demora muito a fechar a linha para cobrir, para sombrear a entrelinha. E o que vai acontecer? Vai dar espaço para as plantas daninhas nascerem. Então, eu vou aumentar a competição entre as plantas de girassol e vou abrir espaço para a planta daninha também competir com o girassol. Então, eu tenho competição intraespecífico, está relacionado entre as plantas de girassol, e interespecíficas, da planta de girassol com as plantas daninhas com espaço ali. Quando eu diminuo esse espaçamento, eu aumento a distância das plantas na linha. E aí eu vou ter
uma menor competição entre as plantas de girassol, vou fazer com que a planta de girassol cubra mais rápido o solo, diminuindo a competição intraespecífica e interespecífica. Com isso, eu vou alterar a disponibilidade de fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos, eu vou ter uma melhor colonização do solo pelo sistema radicular da planta, entrando em contato com as micorrizas, que são micro-organismos benéficos, são fungos então que vão se associar ao sistema radicular, vão auxiliar na absorção de nutrientes e de água. Eu tenho então esse sombreamento favorecendo a ação dos micro-organismos decompositores da matéria orgânica e tem toda uma relação com as pragas e doenças. Aí eu tenho que tomar cuidado. Quando eu tenho um fechamento do dossel mais rápido, eu tenho um favorecimento para as doenças e tenho mais proteção para as pragas. E tem a questão dos fatores abióticos, aonde então eu vou mudar a forma de utilização da água, luz, nutrientes do espaço físico, que estão relacionados aqui com a competição intra e interespecíficos. E aí então eu tenho que estar observando quais os requisitos básicos para a escolha da época de semeadura. Isso é patente, é nítido. Primeira questão que eu tenho que olhar para a época de semeadura é: tem água disponível? É época chuvosa? Tem irrigação? Certo? Porque o restante, temperatura e fotoperíodo, não é problema para a nossa região. As regiões sul do país têm problema de temperatura fria, né? E que pode atrasar, então, o plantio do girassol. Fotoperíodo, nós temos, então, uma taxa de luminosidade constante na nossa região, o que permite, então, o girassol ser cultivado o ano todo com relação à temperatura e fotoperíodo. A questão nossa está relacionada com a necessidade hídrica da cultura. E aí, então, para se alcançar o máximo potencial produtivo, para sair daquela produção mequetrefe lá, aquela produção de 1.500 quilos por hectare, menos que 1.500 quilos por hectare, eu tenho que buscar essa interação do genótipo com o ambiente. Ou seja, eu tenho que pegar o meu material genético e ver qual que é a melhor época de plantio, para ter, então, uma produção satisfatória e obtenção de lucro. E aí, então, a gente já comentou que a gente tem espaçamentos de 0,5 a 0,90 centímetros entre linhas, a 0,5 a 0,9 metros entre linhas, e de 25 a 30 centímetros entre plantas. O que a gente já falou aqui, o máximo potencial produtivo, ele depende da interação genótica com o ambiente e da distribuição espacial dessas plantas na área. Certo? Para eu saber a quantidade de sementes que vai ser utilizadas, então eu tenho essa formulinha aqui, mas eu posso então fazer isso aí pelas regras de 3, considerando então um espaçamento de 0,5 por 0,3, eu vou saber quantas plantas tem por hectare, e vezes o peso de 1.000 sementes dessas plantas, eu vou ter então a quantidade de plantas que eu vou gastar. Aí eu vou levar em consideração o percentual de germinação. Se a planta tem 80% de germinação, então eu tenho que colocar 20% a mais, certo? Além desses 20% a mais da germinação, eu coloco um tanto por cento a mais com um fator de segurança, certo? Para garantir a formação do estande necessário. A época de plantio, então, do girassol, então, interessante para a gente aqui, Goiás e Minas Gerais, né? A gente está aqui plantando girassol de segunda safra, fevereiro, março aqui, época de plantio. Época de colheita, junho, julho, agosto, vou estar colhendo o girassol. Destinado, então, à colheita de grãos, né? Então, é uma cultura de segunda safra, tem uma série de limitações que tem que estar observando, a questão de pH na camada superficial e subsuperficial. É uma cultura que não tolera encharcamento e que é muito propensa à ocorrência de erosão. Por quê? O que acontece? Como ela demora muito a fechar a entrelinha, principalmente quando eu planto em espaçamento mais aberto, então o solo fica desprotegido. Como é uma cultura de sistema radicular pivotante, então tem crescimento
principalmente para baixo, ela não é uma raiz que protege o solo, como as gramíneas que têm um sistema radicular mais subdividido, fasciculado, que protege o solo. Então eu tenho que tomar cuidados com relação a essas questões do girassol. E aí, mais uma vez, frisando, o máximo potencial produtivo ele vai depender da interação do material genótipo, do material genético com o ambiente. Ou seja, o material ele pode ter adaptação a uma determinada região ou não. O que é pouco comum no girassol, mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é que eu posso ter materiais que são mais produtivos em uma região e menos produtivos em outra. Então, para se plantar o girassol, primeiro é interessante fazer uma avaliação dos materiais disponíveis e saber qual tem um comportamento melhor naquela região. E aí, aquela definição de plantio ali, das datas de plantio, está relacionado com o zoneamento agroclimático. Ou seja, que época do ano que tem chuva suficiente para essa planta crescer e se desenvolver. Porque, como eu disse, pensando em clima, a temperatura nossa é alta o suficiente para o cultivo do girassol. E aí, então, para a implantação da cultura, não devo esquecer, então, do tratamento de sementes. E aí, o tratamento de sementes ele tem esses objetivos. Erradicação de inóculos associados às sementes. A gente tem que lembrar que a semente é um dos principais vetores ou disseminadores de doenças nas áreas. Então, em áreas isentas, muitas das vezes, os patógenos eles entram nas áreas através da semente. A semente foi produzida num campo, numa condição aonde houve a infecção dessa semente. Então eu faço como maneira preventiva de evitar essa entrada das doenças, ou mesmo como maneira preventiva de ter a doença na planta que eu vou cultivar, eu faço o tratamento de sementes então com fungicidas específicos. Então eu tenho como função proteger a planta do ataque de pragas e doenças na fase de germinação e emergência. Com isso, se eu vou proteger essas plantas, eu vou permitir então a formação de um estande de plantas. Eu vou permitir chegar lá nas 45, 50 mil plantas por hectare, certo? E vou evitar a introdução de inóculos de pragas e doenças em áreas, em solo onde não tem essas pragas e doenças. Os principais patógenos transmitidos aqui que eu tenho que preocupar para o cultivo do girassol são esses aqui, ó. Essas três alternárias, alternária eliante, zine e alternata. O mofo branco, que é Sclerotinia sclerotiorum. A Rhizoctonia solane, que é o causador de tombamento, de dumping off, e a Plasmófora rastedi, que é o míldio. Então, essas 4 doenças são as principais que eu devo me preocupar na hora de fazer o tratamento de sementes da cultura do girassol. E aqui, então, eu tenho uma tabela listando aí as principais misturas principais produtos e misturas utilizados, então, para o tratamento de sementes do girassol. Claro que existem outros, mas as doses e a forma de se manejar é uma questão de estar observando então bula de agrotóxico. Esses produtos aqui então são recomendados para a cultura do girassol. Além dos agrotóxicos, então, eu tenho formas de controle biológico para estar amenizando ou diminuindo a ação daquelas doenças. E aí, então, eu tenho aqui três fungos que são utilizados, então, dois fungos e o bacilos aqui, a bactéria, que são utilizados para controlar, então, doenças no solo. E aí, então, esses micro-organismos aqui vão atuar como antagonista a patógenos por meio de competição e hiperparasitismo. Ou seja, existe então produtos comerciais à base desses micro-organismos aqui que são comercializados e aplicados ao solo como forma de diminuir a presença daquelas doenças que a gente citou. Então, citando novamente as doenças, estão aqui, ó. Essas doenças, então, podem ser controladas, ter a sua ação diminuída com a utilização não só dos agrotóxicos,
que estão aqui no tratamento de sementes, tá? Como no tratamento do solo. Um não está inibindo a ação do outro, ou seja, se eu vou tratar a semente, não quer dizer que eu não possa utilizar o controle biológico. Pelo contrário, eu vou juntar as duas formas de controle. Eu vou fazer a pulverização do solo, o tratamento do solo com esses micro-organismos, existem outros, e vou também tratar a semente para garantir a formação do estande. E aí, a que profundidade que eu devo semear a cultura do girassol? O que deve ser considerado na hora da definição da profundidade de semeadura? Então, a principal questão está relacionada com a umidade. Se eu tenho umidade no solo, eu vou semear bem rasinho. Se eu tenho o solo mais seco, eu coloco essa semente um pouco mais profundo, não passando de 5 centímetros. Porque se eu passar de 5 centímetros, eu vou promover um gasto energético muito grande da plântula para ela conseguir romper a camada de solo e emergir. Então a plântula vai ficar, se plantar muito fundo, a plântula vai ficar com baixo vigor. E se tiver umidade, então ela consegue germinar fácil e sai mais vigorosa e consegue penetrar o solo com o sistema radicular. O tempo para germinação é em torno de 5 a 7 dias. Quando eu tenho temperatura baixa, menor que 10 graus, eu vou demorar 15 dias aí para essa semente germinar. Não é o caso da nossa região, de temperatura do solo baixo. Mas o que acontece se eu tiver essa condição de atraso na germinação? Eu vou estar predispondo a planta a plântula e a semente para o ataque de pragas e doenças do solo. Então, isso não é interessante. O interessante é que a plântula germine o mais rápido possível. E aí, para essa cultura se desenvolver, eu tenho então aqui a necessidade de ter um solo corrigido, certo? Com uma saturação por base elevada aqui, em torno de 50% a 60%. Saturação com cálcio 60% a 70%, e magnésio 10%. Seguindo então essa recomendação aqui, você pode ter certeza de sucesso de estabelecimento da cultura. Com relação à adubação fosfatada, então nós temos aqui solo 1, solo argiloso, 2, solo de textura muito argiloso, 2, 3, solo de textura média, 4, solo de textura argilosa, textura arenosa, desculpa. Aí então o que vai acontecer? O rendimento do girassol ele vai ser em função dessa dose de fósforo. Quando eu coloco uma dose de fósforo alto, que mantém aqui ó, o solo, a quantidade de fósforo alto no solo, eu vou ter então uma produtividade, um rendimento efetivo, relativo aqui elevado, certo? Então eu tenho que trabalhar de forma a elevar a disponibilidade de fósforo no solo para ter produtividade das culturas. Está aqui então o que seria o adequado para o girassol. As faixas aqui em função da textura, eu tenho aqui então as faixas de disponibilidade adequada de fósforo. E aqui a mesma coisa para o potássio. O potássio não é interessante, não é questão da textura, e sim a questão da CTC. Né? Então, as faixas de adequado de potássio disponível no solo para estar cultivando o girassol. E aqui a gente tem a tabela de recomendação de adubação da cultura do girassol, retirado lá da quinta aproximação. Dose de N no plantio, dose de N em cobertura. A dose de fósforo e potássio em função, então, do laudo de análise de solo. E aqui uma outra tabela de recomendação de adubação agora para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Roraima. O que acontece? Esses dois autores aqui, eles escreveram um trabalho falando a respeito do plantio, colocando 30 a 40 quilos de N, diferente da quinta aproximação, que estava falando de 20 quilos no plantio e 40 em cobertura. Aqui, esses autores estão falando de 30 a 40 no plantio e
40 a 80 em cobertura. O que acontece se a gente tiver excesso de nitrogênio na cultura do girassol? A planta vai crescer, vegetar igual um pé de alface, só produzir folha, certo? Então, essa dose de nitrogênio, tanto no plantio quanto em cobertura, eu devo levar em consideração o que seria excessivo para a cultura. E para eu levar isso em consideração, eu tenho que levar em conta que é uma cultura de segunda safra. Cultura de segunda safra normalmente é após leguminosas na nossa região. Ou é soja ou é feijão. E aí, então, a gente tem uma condição de leguminosa fixando nitrogênio do ar atmosférico, deixando muito nitrogênio no solo. O que vai acontecer com essa planta? Então, a depender da sucessão de culturas aí, soja, girassol, feijão, girassol, essa dose de N no plantio aqui tem que ser mais baixa, a adubação de cobertura tem que ser mais baixa do que o que esses autores sugerem. Com relação à ordem de exportação, então, a gente tem aqui, primeiro, a ordem de extração. A planta acumula muito potássio na planta como um todo, porém, na hora de exportar, ela exporta principalmente nitrogênio. De micronutriente, a gente tem a ordem de extração e a ordem de exportação aqui. Então, a gente vê que a extração muito grande de ferro, mas a exportação maior de zinco. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse zinco. Então, além do boro que a gente já falou e vai falar novamente, a gente tem que, então, estar fazendo a adubação preventiva aqui com zinco, porque o zinco atua como um promotor de crescimento junto com os outros nutrientes. Na ausência do zinco, a planta vai ficar com os internódios curtos. Então, eu tenho que fazer preventivamente adubação com boro e adubação com zinco, certo? E aí a gente já falou, está aqui o pH ideal para cultivo do girassol, de 6 a 7, menor que 7, obviamente, certo? E a disponibilização dos nutrientes em função desse pH. Quando eu tenho pH entre 6 e 7, eu tenho a máxima quantidade de cálcio, magnésio e potássio disponível, eu tenho alumínio neutralizado, eu tenho a máxima disponibilidade de nitrogênio, enxofre e boro, eu tenho a máxima disponibilidade de fósforo e eu diminuo o efeito de fitotoxidez dos micronutrientes. A gente tem que estar sempre lembrando que micronutriente não quer dizer que o tamanho dele é pequeno, não, quer dizer que a quantidade que a planta precisa é muito pequena. E o macronutriente quer dizer que a quantidade que ele precisa é muito grande. Então, se esses micronutrientes, principalmente o manganês, tiverem uma quantidade muito grande, ele causa fitotoxidez, certo? O zinco, se ele tiver uma quantidade muito grande, ele afeta a absorção de fósforo. E aí, então, eu tenho interação dos nutrientes no solo. Então, quando eu tenho pH de 6 a 7, esses micronutrientes diminuem. Ah, professor, então se eu diminuir aqui esse zinco aqui com pH de 6 a 7, então eu tenho que colocar adubação de suplementar com esse zinco. Exatamente. Tanto procurando fazer essa adubação junto com o NPK no plantio, quanto fazer essa adubação foliar para suprir essas demandas, carências do zinco. E aí o boro, olha só, ele afeta então os pontos de crescimento da planta, causando essas folhas amarronzadas aqui, encurvadas, encarquilhadas, certo? E vai diminuir a produtividade. Uma outra questão é que ele causa essas necroses aqui no pecíolo da folha. Então, eu tenho o limbo foliar, que é a palma da folha, e eu tenho o pecíolo, que é a parte aqui da folha que dá sustentação. E aí, então, essa necrose aqui, o que vai acontecer? Havendo vento, o vento promove a quebra dessa folha, a quebra desse pecíolo. Esse pecíolo quebrando não vai ter a folha para fazer fotossíntese e nutrir, então, o capítulo aqui. Bom, então tá aí, dois sintomas de deficiência de boro. Primeiro, as folhas dos ponteiros, as folhas novas encarquilhadas e amarronzadas, elas não conseguem crescer. Segundo, a gente tem essas lesões no pecíolo aqui, que pode promover a quebra da folha. E terceiro, a gente tem essa deformação aqui, então, dos capítulos. Olha só, deformação causada por deficiência de boro. Com isso, então, a planta vai ter baixa produtividade, certo?
E aí, por que que os solos da nossa região são pobres em boro? Então, os solos cerrados são pobres em boro porque o principal fator de formação dos nossos solos, do intemperismo, aí, foi a lixiviação. Esse boro ele foi lixiviado dos solos. Com os milhares de anos, então, que esses nossos solos, os nossos latossolos têm, a lixiviação foi muito intensa e levou embora todo o boro. Então, nós não temos, nossos solos são pobres, paupérrimos em boro. Por isso, a gente tem essas adubações aqui de boro. A quinta aproximação fala de 1 quilo, esses autores falam de 1 a 2 quilos, esses outros autores falam de 4 quilos, esse outro aqui já fala de 8 quilos por hectare, e aí eu sei que eu tenho que manter no teor foliar de 50 a 70 para eu não ter problema nas folhas, não ter problema no capítulo. E aí, então, o ideal que eu tenha no solo em torno de 41 a 50 miligramas por decímetro cúbico. Já estendi demais essa aula, um forte abraço a todos. Olá, estamos de volta. Mais uma videoaula da cultura sobre a cultura do girassol. Então agora nós vamos falar a respeito do manejo de plantas daninhas. Então a gente tem aqui uma planta de girassol que já está aqui com as suas 8 folhas, certo? Definitivas, folhas no formato de coração aqui. Então o que que acontece? Uma planta dessa aqui, ela já tem aí seus 40 dias de implantação no campo. Porque o que que acontece? Ela tem um crescimento inicial lento e ela demora a cobrir o solo, a crescer e a cobrir o solo. Então, o que que acontece? O solo ele fica exposto à chuva, à radiação, então a planta tem uma baixa capacidade competitiva, então a planta, o solo fica exposto aí para colonização pelas plantas daninhas. E aí a gente, nessa cultura do girassol, a gente tem uma escassez de herbicidas registrados. É uma cultura que não tem expressão, então, no território brasileiro, de pequena expressão, tem a sua importância, o seu valor comercial, seu valor como alimento, porém, não tem, então, não gera interesse das grandes multinacionais de estar registrando herbicidas agrotóxicos que possam estar controlando, então, as plantas invasoras. É, o custo de registro de um agrotóxico para uma determinada cultura ele é elevado e dá trabalho. E aí então a gente tem que manejar essas plantas daninhas de forma integrada, utilizando então as práticas de manejo integrado. E aí então dentro dessa estratégia de manejo integrado nós temos aqui primeiramente identificação das espécies presentes. Além de identificar quais são as espécies, eu tenho que identificar a densidade e a distribuição na área, a população dessas espécies presentes. De acordo com o tipo de solo, pode ser mais fácil essa disseminação ou não. A topografia também, como é uma planta que cobre lentamente o solo, não é recomendado para solos declivosos. E aí, então, eu tenho que trabalhar essa planta de forma a evitar os períodos de maior intensidade chuvosa. Tem que identificar na propriedade quais são os equipamentos disponíveis. Como que é o pulverizador da propriedade? Para estar utilizando do controle químico, né? Na hora das pulverizações e da semeadura, eu tenho que estar observando as condições ambientais que vão favorecer a cultura, e aí está relacionado com o zoneamento agroclimático, tem que favorecer a cultura e desfavorecer as plantas invasoras. Eu tenho a questão das cultivares, ou seja, eu tenho plantas mais de ciclo mais acelerado e plantas de ciclo mais curto, ciclo rápido e plantas de ciclo mais longo. E essa condição de cultivar vai influenciar. Tem planta que tem uma capacidade de crescimento de ocupação da área maior. E, obviamente, então, a densidade de semeadura e espaçamento entre linhas, ou seja, densidade de semeadura, quantas plantas eu vou ter em 1 metro de plantio, e a distância entre uma linha de plantio e outra. E tudo isso vai afetar no tempo que a planta vai levar para sombrear o solo e não dar chance, então, para as plantas invasoras crescerem. Normalmente, o período de interferência, ou o maior período de interferência das plantas daninhas,
Tá aqui, ó, onde a planta é mais sensível, de 15 a 39 dias após a emergência. Porque o que, que vai acontecer? Nessa fase aqui corresponde ao período em que a planta demora mais para crescer e ela então vai depender mais de é, é, umidade do solo, nutrientes do solo e luminosidade. Nessa condição, então, se houver competição, vai dificultar o crescimento da planta. Então, no manejo integrado de plantas daninhas, MIPD, manejo integrado de plantas daninhas, eu vou trabalhar primeiramente com a prevenção. Se a área é nova, eu vou tomar medidas para que não haja infestação na área de plantas daninhas. Ou seja, eu vou utilizar maquinário limpo, vou controlar as margens da lavoura, de forma a evitar a entrada de doenças, de pragas, de plantas daninhas. Pragas, doenças e plantas daninhas. A gente está falando de plantazinhas, mas é para os três. Eu vou usar o controle cultural. O que, que é esse controle cultural de plantas daninhas? Eu vou dar condições para a cultura se estabelecer e desfavorecer a planta daninha. Então vamos lá. Condição para a cultura estabelecer, plantar um tempo chuvoso com solo úmido para a cultura para a semente germinar rápido e a planta se estabelecer rápido. Vamos lá, outro manejo, controle cultural. Eu vou evitar o preparo do solo e vou usar então plantio direto, aonde a palhada na superfície vai cobrir o solo, vai favorecer para a cultura e desfavorecer para a planta daninha. Uma outra questão, a questão do ajuste do espaçamento, a distância entre linhas. Eu tenho aqui, ó, 3 plantas na linha, então eu vou ajustar essa distância aqui e vou ajustar a distância entre linhas. A distância de planta na linha e a distância entre as linhas, de forma a deixar menos espaço para para a planta daninha. Eu vou fazer controle mecânico. Se eu tenho lá algumas espécies de planta daninha que são de difícil controle, eu vou ter que entrar especificamente para essas culturas com enxada, por exemplo. E por último, então, a gente tem as estratégias de manejo com produtos químicos, com os agrotóxicos, com os herbicidas. E aí a gente já falou que tem uma limitação nas moléculas, nos agrotóxicos registrados para a cultura do girassol. E aqui então a gente traz uma tabela dos principais dos produtos que são registrados, somente esses 5, sendo que esse último aqui ele é um produto para antecipação de colheita, aplicado no final do ciclo para forçar o amadurecimento da planta. Se a gente observar aqui, a gente tem o primeiro aqui, então, um herbicida que controla a folha larga, mas ele é um pré-emergente. Depois eu tenho um herbicida graminicida, que eu falei com vocês que são os principais utilizados, tá? Que é pós-emergente. Aqui eu tenho o metolaclor, S-metolaclor, que também é herbicida pré-emergente. E ele também tem o controle sobre algumas folhas largas e alguma folha estreita. E aqui a gente tem o trifluralina, que a gente tem que usar essa mais concentrada aqui de 600 gramas por litro, que ela tem ação pré-emergente. Não existe mais essa questão de pré-plantio incorporado, que é esse PPI aqui. PPI, pré-plantio incorporado. Isso daqui não é feito mais hoje em dia, não. Isso é coisa de 30 anos atrás. Bom, então eu tenho aqui, ó, os produtos ingredientes ativos que a gente citou ali, alaclor, fluazifop, metolaclor, trifluralin, e esse último aqui. Aí então com o produto comercial, laço, fusilade, dual gold, trifluralin é trifluralina. Então eu tenho produto ingrediente ativo, nome químico, técnico dos agrotóxicos e produto comercial, nome comercial do agrotóxico. E aí tem alguns outros herbicidas que estão listados aqui, eu não vou ler, que são que podem ter ação, que podem ter potencial para registro na cultura. Resta as empresas que os fabricam ter interesse no seu registro para a cultura do girassol, que está difícil.
Bom, e aí a gente tem alguns herbicidas que causam efeito residual e que afetam a cultura do girassol. Alguns mais difíceis de ser encontrados, por exemplo, a atrazine. A atrazine é utilizada na cultura do milho. Se eu for plantar girassol após a colheita do milho para silagem, por exemplo, aí a atrazine vai ter efeito sobre o estabelecimento da cultura do girassol. Vai causar fitotoxidez ou até morte das plântulas. Agora, quando eu colho o milho seco, essa atrazine já foi degradada no solo, já não tem mais efeito residual. E aí a gente tem outros herbicidas, imazaquim, mazetapir, são herbicidas utilizados em soja. O 2,4-D é utilizado na dessecação. E aí, então, eu tenho que obedecer um período de tempo entre a dessecação e o plantio do girassol, devido à aplicação do 2,4-D. O clorimuroetil, clomazone, clorimuron e clomazone são utilizados na soja e no algodão. Dificilmente vai ter efeito sobre o girassol, mas tem gente que coloca clorimuron na dessecação. Nicosulfuron é usado em milho. Se colher o milho safrinha e plantar, colher o milho safrinha não, colher o milho para silagem e plantar o girassol, pode ter efeito residual. Se colher o milho seco e plantar girassol, não vai ter mais esse efeito. O tempo entre o uso desse produto e a colheita dele como silagem é pequeno para a degradação desse herbicida no solo. Mas se eu planto milho e colho o milho como grão seco, aí já houve tempo então para a metabolização desses produtos no solo. Degradação, metabolização não, degradação. E aí então a gente tem outros herbicidas aqui que podem causar efeito residual. Então na hora de plantar a cultura do girassol, como qualquer outra cultura, eu tenho que fazer o levantamento do histórico da área. O que foi cultivado antes? O que foram os produtos herbicidas utilizados anteriormente? Para saber o que pode causar efeito residual ou não na cultura, afetando a cultura então do girassol. Bom, agora a gente encerra a parte de herbicidas e agora a gente fala a respeito das pragas do girassol. O girassol ele tem apenas 2 insetos pragas que são específicos da cultura, são as chamadas pragas-chave. Porém, existe uma quantidade muito grande de pragas que vão então afetar a cultura do girassol. Uma delas está aqui, são os pássaros, principalmente da família dos papagaios, os psilídeos. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, específico do girassol, o besouro do girassol, que tanto a larva causa problemas no estabelecimento da cultura, atacando tanto a semente quanto as plântulas, como esse besouro ele ataca o adulto, ele ataca o capítulo e a formação do capítulo. Na fase vegetativa aqui a gente tem a presença de uma lagarta específica, que é muito comum no girassol. No mais, as vaquinhas, lagarta-rosca e percevejo são pragas de outras culturas que vêm então se alimentar da cultura do girassol. Bom, vamos lá. Praga específica da cultura do girassol. Closine lacínia saundersi. Closine lacínia saundersi. É a lagarta do girassol. É uma lagarta preta, então, com esses pelos aqui urticantes, né? E com essas pintas alaranjadas nas costas. Então, ela come folhas e as hastes. Ela ataca em reboleira. E aí, então, o que acontece? A família toda, uma mariposa, uma borboleta dessa, veio, ovopositor, e tudo junto, e aí sai uma colônia de lagartas. E essas lagartas, então, elas são muito vorazes, que à medida que ela come o tecido da folha, acabando o tecido da folha, ela começa a comer as nervuras. Acabando a nervura, ela começa a comer o caule da planta de girassol. Então, ataca a planta inteira em alta densidade populacional. Os ataques são em reboleiras. Está aqui, então, um monte de inseticida que tem ação sobre essas lagartas. Está aqui a imagem, então elas comendo, se alimentando então da folha, à medida que acaba a folha, ela começa a se alimentar
dos pecíolos das nervuras das folhas. Aqui nós temos o besouro do capítulo do girassol, então é o ciclocéfala melanocéfala, besouro do capítulo do girassol. As larvas então atacam as raízes, a gente já disse, o ataque são em reboleiras, e o adulto se alimenta do capítulo e aquênios em formação. Então a gente tem os besouros alimentando aqui, ó, do aquênio. Com o ataque desse besouro no capítulo, vai favorecer a entrada de fungos oportunistas que vão causar apodrecimento do aquênio, do capítulo e dos aquênios da informação. Então, para manejar essa praga aqui, então é recomendado dar ação profunda. Na hora da semeadura, fazer aplicação de inseticidas neonicotinoides no tratamento de sementes ou no suco de semeadura. E aí, exemplo de neonicotinoide, a gente tem o tiametoxam, o imidacloprido e outros. E posso fazer também, tentar o controle biológico com esses dois fungos aqui, ó, Beauveria baciana e Metarrhiza anisopli, que tem controle, então, tem ação sobre coleópteros. Outra praga agora que vem de outras culturas, né, o Streptococcus castanei, na realidade é o percevejo da soja, ele sobrevive no solo fazendo sucção da seiva das raízes, pode ser de soja, de feijão, de girassol, de algodão e de outras culturas. Eles secretam toxinas e a área onde tem esse besouro tem cheiro característico, esse percevejo, certo? Ocorre em reboleiras. Para manejar essa praga, então tem que fazer o tratamento de sementes com neonicotinoide ou aplicação do suco de plantio, como o ciclocéfalo melanocéfalo, que é o besouro do capítulo do girassol. A vaquinha é uma praga oportunista, né? Os danos são causados pelas larvas que vão perfurar. As larvas vão perfurar as raízes, então tem aqui uma larva de vaquinha aqui eu tenho os ovos e aqui eu tenho o adulto. Essas larvas vão se alimentar das raízes das plântulas. O adulto vai causar desfolha, diminuir a área foliar das plantas. O tratamento seria então com os mesmos nicotinóides, o mesmo tratamento para os outros, já visto, e aqui tem uma lista de outros produtos que podem ser aplicados quando a população desse adulto aqui é muito elevada. As pragas aqui, ó, lagarta rosca, ela tem esse hábito de se enrolar quando exposta aqui, e as Tilagos variegatus, que é a larva angorá, ambas elas vão atacar as plântulas, as larvas aqui são as pragas principais, vão atacar as plântulas, se alimentando então das raízes e da base da planta, do colo da planta. As lagartas desfolhadoras aqui, ó, Raciplusia nu, é uma falsa medideira. Na soja ela é chamada de Chrysodeixis includens, certo? Que causa esse problema também de desfolha e até uma folha de soja aqui, né? Chrysodeixis includens. E aqui é a lagarta da soja, Anticarsis gemantalis. São lagartas que promovem o desfolhamento. Então tem uma série de inseticidas dos mais variados grupos que tem controle sobre essas lagartas, que também, então, vem de outras culturas. O percevejo, essa aqui, então, é uma praga polífaga, ou seja, se alimenta de diversas culturas, né? Então, a gente tem aqui as espécies, cada uma tem sua característica de oviposição diferenciado aí, sendo identificados. E os percevejos, então, eles vão causar danos, assim como está mostrando soja aqui, certo? Eles vão causar danos, eles vão sugar a seiva dos capítulos, vai provocar a destruição, então, dos aquênios nos capítulos do girassol. Bom, e aqui, então, um dos principais pragas da cultura do girassol, que são os pássaros, né? Eles vão, então,
derrubar, comer, se alimentar dos aquênios, informação aqui, principalmente aqueles do anel externo, que são mais antigos, mais velhos, mais bem formados, certo? E esse ato aqui vai derrubar muito, como eles se assentam, como está esse aqui, vai derrubar muito aquênio no chão. E aí tem diversos fatores, diversas formas de manejar, mas é complicado, viu? Espantalho, refletor, vigia com tambor, fazendo barulho, rojão, antecipar a colheita, destruição de ninho, aí agora é um crime ambiental, se eu fizer isso aqui você vai ser preso, e ensacar os capítulos. Em empresas de pesquisa, então eles vêm com um saco de TNT ou de papel, ensaca aqui o capítulo e diminui então o ataque dessas pragas. Manejar pássaros é o mais difícil de todos eles aí, né? Então, nós encerramos mais uma videoaula aqui. E então fica mais uma videoaula para a gente encerrar o conteúdo de girassol. Forte abraço a todos. Olá, estamos de volta então com a nossa última videoaula sobre a cultura do girassol. Então agora a gente fala de doenças do girassol e da colheita e a gente encerra então esse assunto. Então, aqui a gente tem um capítulo de girassol, então mostrando então aqui as flores abertas. A gente falou então lá atrás em outras videoaulas que o florescimento então, vamos lá, que o capítulo é composto por uma infinidade de flores, que as flores externas aqui, as flores liguladas, que tem essa pétala amarela, elas são estéreis, e as flores internas aqui, as flores tubulares, elas são férteis, elas são hermafroditas e elas se abrem de fora para dentro. Então eu tenho aqui no centro aqui as flores em formação ainda e aqui em fora as flores abertas, então promovendo aí a polinização cruzada, certo? E aí então o estágio fenológico aqui a gente tem a fase R5, né? E aí a gente vai subdividir essa fase R5 aqui de acordo com o percentual aqui de flor aberta aqui. Bom, principal doença da cultura do girassol, uma das principais, a mais comum de ocorrer, que é uma doença foliar, é a mancha de alternária. Alternária eliante é a espécie, tá certo? Os danos provoca desfolha precoce, começam com lesões necróticas, castanho preto, círculos concêntricos. E aí uma condição para ideal para a ocorrência dessa doença, então, olha só, molhamento foliar e temperatura em torno de 25 graus. Ou seja, temperatura amena, que 25 graus Celsius é ameno, e tendo molhamento foliar. O que é esse molhamento foliar? Pela manhã tem o orvalho, e aí esse orvalho forma uma película de água na superfície da folha. Isso favorece então para a germinação do esporo do fungo, penetração e colonização dos tecidos da planta pelo fungo. Então o fungo vai colonizar os tecidos da planta, absorver então o conteúdo, os nutrientes das células, matando então, causando essas pontuações de morte aqui na folha, chamada de necrose. Certo? E aí o manejo, então, a gente falou lá atrás, primeiramente, tratamento de sementes. Uma das formas de introdução da doença na área é a semente, e aí então eu faço o tratamento de semente para diminuir ou eliminar essa doença lá na semente. Porém, ela vem no ar, os esporos vêm no ar, na água, e aí então eu tenho que fazer a pulverização foliar para controlar a doença. Para fazer essa pulverização foliar, eu tenho que fazer o levantamento de quanto de doença que tem na área, qual que é o nível de contaminação das folhas. Uma outra doença é muito comum então agora em soja, em feijão, em algodão, é o mofo branco, comum também no girassol. Doença das mais importantes, infecta toda a planta. Então o que acontece com o mofo branco? A gente tem que lembrar que ele é formado pela junção das hifas, as hifas brancas, parecendo um algodão que cresce aqui em cima, esse branquinho que tem aqui em cima são as hifas do fungo, do
do mofo branco. Essas hifas elas se juntam e formam uma estrutura de resistência chamada esclerócio. Esse esclerócio cai no solo e fica armazenado no solo. Quando vem uma cultura suscetível, soja, tomate, algodão, girassol, feijão e muitas outras, o que acontece? Esse esclerócio germina, forma um cogumelozinho minúsculo de 2, 3 milímetros e esse cogumelo produz os esporos. Os esporos caem em qualquer parte da planta de girassol, coloniza os tecidos e mata os tecidos, formando novamente o micélio e formando novamente o esclerócio. Infecta toda a planta e precisa de umidade elevada, ou seja, se plantar num período seco, só se houver irrigação para ocorrer esse mofo branco. O manejo, então, dessa doença é utilizar plantas sadias, sementes sadias, fazer rotação de culturas, observar a questão da época de semeadura, se não tiver chuva não vai ter problema, aí vou ter que irrigar. Se eu irrigar controlado, pode ajudar. E ter cobertura do solo. A palhada na superfície do solo é uma forma de manejar a doença para que ela não cause dano ou diminua os seus danos. Uma outra doença, estamos aqui, das principais, essa é a última de que a gente vai falar, né? A gente falou sobre a mancha de alternária, falou sobre o mofo branco e agora a gente fala sobre o míldio. O míldio, ele, na fase inicial, ele causa tombamento das plântulas. Ele provoca um crescimento anormal. A gente tem aqui então a planta com milho e ela é mais baixa do que as outras plantas ao lado, ela está até meio sombreada aqui. E ele causa essas lesões aqui na folha, principalmente então na nervura principal aqui da folha, que ficam cloróticas e anormais, certo? As hastes quebradiças com capítulos eretos e geralmente estéreis. Então, quando tem infecção na planta no estágio vegetativo aqui, aquela planta ela não vai chegar a produzir, certo? E se ela produzir, é melhor que ela seja arrancada e não colhida e misturada junto, certo? E aí o manejo, então, tá utilizar cultivar resistente, fazer rotação de cultura para eliminar o inóculo no solo e tratamento de semente. Não tem produto registrado para controlar a doença após a infecção dela. E aí existe uma série de outras doenças que causam problema no girassol, mas essas doenças são menos comuns, certo? Eu só vou destacar aqui a questão dos nematóides, que aí o nematóide é uma questão de presença na área, certo? E aí então tem que saber conhecer o histórico da área para definir pelo plantio do girassol. Então o que a gente tinha para falar sobre as doenças era isso aí. São 3 as principais, certo? Que a gente citou. E a principal forma de controle dessas doenças é o tratamento de sementes. Semente sadia e tratamento de sementes, de forma a evitar a entrada, a entrada da doença e promover o estabelecimento adequado do estande de plantas. Bom, então agora a gente fala a respeito da colheita de girassol. Então a gente tem aqui nessa foto, então na fase R5 a gente tem a abertura das flores tubulares e aí a gente tem um percentual de flores abertas que vai definir a subfase R5.1 até R5.10. E aqui a gente tem então a planta na maturação fisiológica, vocês veem que as brácteas aqui em volta estão em coloração palha, o pedúnculo aqui ele já mudou de cor, já está com verde bem palha, certo? Clarinho. Então, esse é o ponto de maturação fisiológica. Ponto de maturação fisiológica é onde eu posso começar a colher. Porém, no ponto de maturação fisiológica, eu tenho ainda os frutos com umidade muito alta. Colher com grão com umidade alta, eu provoco muito dano mecânico. Então, tem que tomar cuidado. Agora, se eu for colher isso aqui manualmente, então eu posso já vir aqui, então, maturação fisiológica, cortar o capítulo e levar para onde ele vai ser beneficiado, debulhado.
No ponto de maturação fisiológica, então eu tenho aqui os aquênios com 13 e 14%, ainda é uma umidade alta. Tá? Mas eu tenho que tomar cuidado porque nesse ponto de maturação fisiológica aí é quando principalmente os pássaros vão causar danos e derrubar os frutos, derrubar os aquênios, certo? E aí então eu já posso colher aí, mas eu tenho que tomar cuidado com os danos mecânicos. Bom, então antecipar a colheita eu vou minimizar algumas perdas por pássaro, por doenças que acabam, na ocorrência de chuva, umidade aqui acaba danificando então os grãos, os frutos. O quebramento, o tombamento então do caule e quebrar esse capítulo, ele cai no chão. O acamamento, que seria a planta inteira deitar, certo? E mesmo a deiscência dos grãos, ou seja, os grãos aqui eles começam a debulhar se ficar muito seco. E aí pode aumentar a umidade. Então, quando eu antecipo a colheita, eu vou colher com os aquênios mais úmidos, vai aumentar a umidade da colheita, né, dos aquênios. E aí, então, eu posso ter quebra de 25 a 30% dos grãos. Então, nessa fase aqui, era utilizado Gramoxone e Reglone. Então, eu posso estar utilizando herbicidas para finalizar, para matar a planta antes da hora dela secar por completo. Agora, a colheita de girassol também não é algo fácil, não, porque tem que ter, então, uma plataforma para colheita mecânica, tem que ter uma plataforma adaptada, certo? Então, para plantar mais um empecilho para se plantar girassol, porque tem que comprar essa plataforma adaptada e é mais um custo. E aí, ou colher manual, certo? Depois de colhido, então, esses grãos, eles passam por uma recepção, classificação e limpeza, ou seja, ele passa numa mesa densimétrica, onde a vibração e o ar vai tirar impurezas e vai tirar impurezas desses grãos. Na indústria, então, ele vai ser secado, e aí, então, ele tem que ser secado a 7, 8% para extração de óleo, é, é, 7 a 8% para extração de óleo, onde ele tem maior que 47% de teor de óleo no grão. Quando vai então armazenar, que não vai ser secado para a indústria já, então eu posso deixar ele aqui secar até 9,5%. Diferente então da maioria dos grãos, que a gente trabalha com 11, 12% de umidade, né? O armazenamento desse grão, então, a 9,5%, então, temperatura controlada, 25 graus Celsius, ou menor, e umidade relativa menor que 60%. Se eu tiver umidade relativa maior que 75%, eu vou ter presença, então, de aspergilos e penicílio, certo? E aí, então, quando vai ocorrer o processamento, o principal processamento aqui, então, é a extração do óleo. Na extração do óleo, eu tenho, então, o óleo, que vai ser refinado, e eu tenho, então, o bagaço e a torta de girassol, então, que é utilizado principalmente para alimentação animal. Uma outra forma de utilização, então, do girassol é para fazer produção de silagem para alimentação de bovinos, de ruminantes. Pode ser interessante pelo mesmo motivo de silagem de milho, para atender a demanda de alimento de ruminantes entre safra. E aí tem uma raiz pivotante capaz de extrair água no solo, mais água do solo do que o sorgo. Então isso quer dizer o seguinte: se eu cultivar o girassol mesmo na safrinha e fizer todo o manejo de solo de forma a permitir que o sistema radicular dele cresça em profundidade, eu tenho condições de melhorar os índices de produtividade que a gente observou e discutiu até agora. Porém, isso nem sempre é observado. Então, o girassol ele tem potencial para produção melhor, maior, mas a questão é interesse, então,
eu ter o que fazer com esse girassol para quem comercializar. Mas quando então eu vou plantar para silagem, eu tenho outros problemas, que aí eu tenho uma menor aceitabilidade e fermentação indesejável. Como é um produto muito mais oleoso, o rebanho pode não ter a mesma aceitação que tem pela silagem do milho. Aí eu tenho a ocorrência de pássaros, então, da família dos papagaios, maritacas, periquitos aí, que vão causando perda de capítulo no campo. A gente tem aqui, então, a questão do desconhecimento sobre a cultura do girassol. E aí a gente tem, então, umas sementes oleosas com silagem de menor qualidade. Tá? Aqui só para mostrar o rendimento de matéria seca em tonelada por hectare de alguns cultivares de girassol em duas densidades de semeadura. Então, quando planta com 60 mil plantas por hectare, a gente observa aqui um volume de silagem considerável. Eu não saberia dizer para vocês quanto que um hectare de milho chega a produzir, então, de massa de silagem, mas é uma alternativa interessante, certo? Produção de matéria seca em função da idade de colheita e densidade de semeadura. Idade de colheita com 95 dias e 40 mil plantas por hectare, produziu mais do que, do que com 60 mil plantas. Então, o ideal está aqui, ó, 60 mil plantas a 110 dias, eu vou ter então a melhor condição, então maior produção de biomassa aqui, de matéria seca. Características importantes que a gente falou lá no melhoramento genético vegetal então, a altura da planta, quantidade de capítulos por hectare e o teor de óleo. Então, isso é variável de acordo com o cultivar. Então, tem 3 cultivares aqui, cada um tem uma altura, a altura deles até que é próxima, porém, olha só, a quantidade de quilo de capítulo por hectare, a gente tem uma diferença, então, cultivado na mesma condição, a gente tem diferença entre eles, o teor de óleo varia em função do cultivar. E isso, então, para a gente decidir pela silagem ou pelo grão, a gente tem que, então, que avaliar o comportamento da cultivar naquela região. Não dá para plantar qualquer cultivar em qualquer região sem saber o que se quer. Se quer óleo, então tem que buscar cultivares que vão ser mais ricas em óleo. Se quer biomassa para produção de silagem, então tem que buscar um material que tenha essas características. Então, quando se faz a silagem, tem alguns parâmetros que devem ser buscados. Então, quantidade de matéria seca. E aí, então, essa matéria seca determina a qualidade da fermentação da silagem. O silo de girassol, então, ele tem baixa qualidade. Eu preciso de ensilar algum material fibroso para contribuir com matéria seca aí. Principalmente, posso então estar ensilando junto com cana de açúcar, capinheira, capim cameron, esqueci o nome das capinheiras utilizadas aí para alimentação animal. Proteína bruta, finalidade da silagem, conservação da qualidade nutritiva da planta. A silagem, então, ela conserva a proteína bruta que está presente lá, principalmente nos grãos. Os valores de pH, a silagem de girassol tem pH mais alto do que a silagem de milho e sorgo. Ela tem menor relação de carboidratos por proteína, ou seja, ela tem menos fibra do que a silagem de milho e sorgo, por isso ela conserva menos, tem uma qualidade pior. Os carboidratos solúveis são baixos, a concentração baixa na silagem de girassol, porém suficiente para a produção de ácido láctico e fermentação adequada da massa. Porém, eu tenho que inocular essa silagem. E aí, então, tem uma série de outras características, nitrogênio amoniacal, digestibilidade in vitro, ácidos orgânicos, valor nutritivo. Tudo isso comparando o girassol com o milho. E aí, então, o que se recomenda? Rezende 2001 fez um trabalho aqui mostrando que o ideal seria que ter 75% de girassol e 25%
por exemplo, aqui de capim-elefante ensilado junto. Porque o que ele observou? Que à medida que ele coloca, que ele põe só o girassol, aqui, 100% de girassol, o pH é muito alto, é mais difícil de ocorrer a fermentação láctica. Então, ele abaixa essa fermentação utilizando misturas abaixa o pH utilizando misturas com capim-elefante. A mesma questão aqui com relação ao teor de matéria seca. Eu vou utilizar 75% de girassol e vou diminuir um pouco o teor de matéria seca aqui, mas eu vou ganhar em termos de qualidade da silagem. Teor de proteína bruta, a mesma questão. Misturando com capim-elefante, eu vou diminuir o teor de proteína bruta aqui, porém eu vou ter uma qualidade melhor. Teor de fibra, aí agora com capim, se eu colocar 100% de girassol, eu vou ter menos fibra, então eu vou aumentar, colocar o capim-elefante e assim eu vou ter aumentar a quantidade de fibra e assim produzir uma silagem de melhor qualidade. E aí então esses autores eles definiram em torno aí de 50 a 75% como o adequado da mistura entre capim-elefante e silagem de girassol. Porém, dificilmente alguém vai fazer isso aqui na nossa região, certo? Eu só queria trazer isso aqui e mostrar para vocês que é possível utilizar, tem algumas dificuldades, mas é possível fazer então, dar uma outra utilidade além do grão e do óleo do girassol. Então a gente encerra aqui as aulas de girassol, espero que vocês tenham entendido, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Um forte abraço a todos. Nos vemos nos encontros online.